Olá, pessoal, como vai esse sorriso? Hoje eu estou na companhia da professora Dulce Helena. Muito obrigada, doutor Fernando, pelo convite. Que delícia! Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre estomatologia. Isso. É a sua especialidade. Isso mesmo. O pessoal tá meio assim, estômago o quê? Isso. Pode explicar um pouquinho pra gente? Posso. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer pela lembrança, pelo convite, por falar de uma área tão difícil que é a estomatologia e tão importante para nós cirurgiões dentistas. É muito boa essa pergunta porque eu tenho muita dificuldade em fazer os profissionais e mesmo os pacientes compreenderem o motivo pelo qual você vai ao dentista e vai estudar ou vai receber um diagnóstico de um estomatologista. É importante a gente falar para todos que as nossas palavras derivam do grego e do latim. Então, estomatos, do grego, significa boca. Portanto, o estomatologista é o profissional dentista especializado no diagnóstico e tratamento das doenças bucais. Isso é muito relevante quando a gente recebe um paciente, porque muitas vezes ele acha que eu vou estudar o estômago e eu não sou gastro. O médico especializado em doenças estomacais ou do sistema digestivo é o gastroenterologista, que também é uma palavra que deriva do grego. Gastros, estômago. Boca é estômatos. Então, a gente pode começar falando este podcast em relação ao nome da especialidade, que eu acho que é muito pertinente para a gente dar início. Muito legal. Que é difícil eu tava até mencionando, a gente tava falando antes, vem pacientes às vezes no consultório e fala: nossa, mas apareceu uma bolinha aqui na minha boca, eu não sabia que era pra ir no cirurgião dentista. Isso mesmo. Vamos explicar pro pessoal também, tanto o dentista quanto os pacientes leigos. Os profissionais, os pacientes em geral, né? Exato. Quando você tem uma alteração em boca, seja ela uma ferida, uma bolinha, uma coisa branca, uma mancha branca, ou vermelha, ou até enegrecida, o profissional especializado em te dar esse diagnóstico é o estomatologista. Então, você tem que procurar um cirurgião dentista clínico geral e ele tem que ter condições de encaminhar você ao estomatologista, que é o profissional que mais entende de boca. Então, muitas vezes o paciente fica meio perdido, ele não sabe se ele procura um otorrino ou um dermatologista. Na verdade, quem estuda a boca na sua profundidade, quem é o especialista em diagnosticar as doenças de boca é o estomatologista. E antes a especialidade, a gente tava falando um pouquinho, a gente chamava às vezes de semiologista. Isso. E agora ficou estomatologista. Isso, a estomatologia é uma especialidade até que recente, mas antigamente ela era chamada de semiologia. Semion é uma palavra que também deriva do grego, que significa sinal ou sintoma. Então, tudo que tem um sinal e um sintoma precisa ter um diagnóstico. Se a gente pensar em diagnóstico entre sinal, está baseado em sinal e sintoma, você tem que dar um diagnóstico de doenças de pulmão, doenças de pele, doenças gástricas. Então, hoje a gente não fala mais semiologia. A especialidade, já pelo Conselho Federal de Odontologia, é a estomatologia. É a especialidade mais, vamos dizer, é a palavra mais correta para dizer que você está procurando um profissional que vai diagnosticar a doença que você tem em boca. Então, a gente procura um cirurgião dentista que é especialista em estomatologia. Isso, ele é o estomatologista. É importante também, Fernando, eu gostaria de falar que às vezes você tem uma doença bucal, mas ela está derivando de uma doença sistêmica. Ótimo. Então, você tem uma doença, por exemplo, autoimune, e ela causa manifestações bucais. Isso é muito importante para você tratar a doença de fundo. Então, às vezes, o paciente não manifesta nada clinicamente, sistemicamente, isso, mas ele traz uma doença em boca. Então, com alguns exames complementares que o estomatologista pode fazer, ele te diagnostica a doença sistêmica através de manifestação bucal. É muito importante isso, a gente passar para o profissional da saúde, tanto cirurgião dentista, como um médico. Exatamente. Então, é muito importante a gente saber que algumas manifestações bucais podem ser decorrentes de doenças sistêmicas. É muito legal. E eu vou além, aquelas consultas, às vezes, avaliativas rápidas, que às vezes o seu cirurgião dentista está fazendo, você procura alguém que faz,
ela precisa ser um pouco mais minuciosa. Exato. Porque, às vezes, numa pequena avaliação, numa simples avaliação, numa anamnese, eu já consigo identificar uma doença, quem sabe, que a pessoa está tendo. Isso. E, às vezes, passou desapercebido por vários cirurgiões dentistas. Você deve pegar vários casos, às vezes, parecidos. Isso. Ou muitas vezes o paciente chega no consultório e fala, eu já passei por vários profissionais. E ninguém conseguiu dar um diagnóstico dessa minha doença bucal. Mesmo os cirurgiões dentistas, eles têm um pouco de dificuldade, o que eu acho coerente e normal. O que a gente precisa passar para esse cirurgião dentista é que ele precisa, pelo menos, saber que é necessário indicar esse paciente para um especialista, um estomatologista. Você não pode dar aquele diagnóstico, eu acho que eu tenho ideia que seja, porque muitas vezes esse diagnóstico impreciso leva o paciente a ter um diagnóstico tardio de uma doença mais grave. E às vezes o perigo de um diagnóstico errado, esse eu acho que é algo perigoso, e às vezes não é nada, o paciente ainda pode ficar aflito também. Aí esse contraponto, né? É importante também a gente dizer que a estomatologia é uma especialidade que requer muitos detalhes para o diagnóstico. Muitas vezes você encaminha para um estomatologista, ele te dá um diagnóstico mais fácil. Mas para ele te dar esse diagnóstico fácil, existe uma sequência de procedimentos. Então, é muito importante que a gente deixe claro para os profissionais que o diagnóstico em estomatologia é um diagnóstico que requer um exame criterioso desse paciente. Infelizmente, não dá para a gente falar qual é a tua ideia de diagnóstico apenas por um questionamento de um colega. E hoje em dia a gente tem essa dificuldade. Ai, por favor, professora, a senhora pode me ajudar nesse diagnóstico? Não dá pra gente ajudar num diagnóstico de uma doença que precisa ter um critério para ter um diagnóstico definitivo. E aí que a gente entra os exames complementares. Isso, exatamente. Que o estomatologista quase sempre ou sempre faz? Quase sempre. Muitas vezes a gente tem doenças que você consegue um diagnóstico clínico. Outras vezes você precisa lançar mão de exames complementares. Então, hoje, o dentista ele está apto, legalmente, para solicitar qualquer exame complementar. Seja ele laboratorial, sangue, urina, potássio, etc. Exames de imagem de qualquer tipo. E a biópsia, que é o exame mais completo para um diagnóstico de doença em boca. Quando você lançou mão de todos os exames e mesmo assim o teu diagnóstico não é definitivo, a biópsia é o exame que você tem que fazer. É um exame que lança mão de manobras clínicas, de procedimentos clínicos e cirúrgicos para você ter um diagnóstico definitivo. E isso é o estomatologista que faz. Perfeito. Então, eu vou fazer um exemplo aqui, veja se eu não estou errado. Chega o paciente, às vezes, com uma lesão de boca, pode ser no lábio, na língua, na mucosa, nessa região interna. E muitas das vezes o estomatologista vai fazer a biópsia. O que seria a biópsia? Só para explicar para os nossos... A biópsia é um exame complementar que lança mão de manobras cirúrgicas. Estas manobras são divididas em, obviamente, a gente anestesia. Em primeiro lugar, a gente faz a diérese, que é a exposição do tecido. A exérese, que é a remoção desse tecido. E a síntese, que é a sutura. A gente pode ter uma biópsia excisional, onde toda a lesão é removida. Ou uma biópsia incisional, parte da lesão é removida. Esse é um assunto um pouco mais delicado, mas... Para o cirurgião dentista, é importante a gente deixar claro que a biópsia é um exame de escolha quando todos os outros exames complementares não foram suficientes para esse diagnóstico final. Então, é a biópsia que a gente tem que lançar mão. Ótimo. Às vezes a gente pede um raio-x, às vezes é um exame clínico, você falou. Exatamente. Você até postou esse dia no Instagram um sinal de Nikolsky. Isso mesmo. Sinal de Nikolsky é uma manobra clínica. Certo. Também é um procedimento extremamente especializado. Quando você tem dúvida, esse paciente era um paciente que estava com uma gengivite há 6 meses. Uau. Pedindo para mudar os seus hábitos de escovação, de higiene, de prevenção. E, na verdade, a gengiva não parava de sangrar. Então, a profissional me encaminhou para a estomatologia. Aí eu recebi o paciente clinicamente. Ao observar esse paciente, a gente já tem alguns critérios de diagnóstico que leva ao estomatologista a fazer algumas manobras clínicas.
Dentre elas, o sinal de Nikolsky, que é uma raspagem da gengiva, onde a gente percebe o desprendimento do epitélio com exposição do conjuntivo. Isso significa que aquele epitélio não está aderido e ele pode estar relacionado a uma doença autoimune. Só que eu não fecho o diagnóstico. É mais uma manobra clínica para me auxiliar no direcionamento do exame complementar, que é a biópsia. E por que esse nome biópsia? Porque eu faço a remoção de um fragmento vivo. Então, esse fragmento ele é colocado num formol a 10%. Isso é uma, né, que a gente, quando Muito estuda, bom. sabe disso, tem que estudar. Você coloca num líquido, que é um formol a 10%, e encaminha para um laboratório especializado. O laboratório ele vai fazer o estudo da lâmina desse fragmento, ele vai fragmentar o tecido, e aí ele te dá um diagnóstico preciso do que tem de alteração nesse tecido. Então, biópsia é estudar o tecido, mas é um tecido vivo. Ótimo, muito bem. E eu sei que você é uma escritora, posso falar assim também? Sim. Pode. E aí ela trouxe vários aqui, atlas de estomatologia. Isso. Até para incentivar o dentista, auxiliar o Isso. dentista a tudo isso, porque Exatamente. não é tanto do dia a dia, Não. né? Posso falar um pouquinho do Atlas? Claro. O Atlas de Estomatologia, eu resolvi colocar mais ou menos, Fernando, tudo que eu Olha que consegui registrar dos pacientes através de fotos. certo. Quem foi meu aluno, sabe, você e muita gente que passou comigo, que eu registrava muito através de imagens. E eu comecei a perceber que na internet não tinham imagens de doenças de boca. Então eu comecei a registrar. Depois de algum tempo, eu vi que eu estava precisando deixar em um livro para o profissional, o clínico geral, poder ter acesso fácil a lesões que até são corriqueiras dentro dos consultórios e o profissional não dá tanto valor, porque ele tem medo ou porque ele não gosta. Independente de você fazer ou não a especialidade, é importante que você encaminhe. Eu, por exemplo, não entendo nada de implante, mas eu sei quando um paciente precisa ser indicado para um implantodontista. Eu não faço ortodontia, mas eu tenho um pouco de conhecimento para encaminhar o paciente para o ortodontista. Então, o que eu peço para o clínico geral? Que ele examine uma boca com detalhe, sabendo que aquela área não é dele e que ele não perca tempo em ficar dando diagnóstico de vizinho ou com algumas medicações que não terão sucesso se ele não tiver habilidade para tratar a doença. Então, é isso que é importante. Quando você planeja um implante, que vocês falam em protocolo de implante, é uma sequência dificílima de fazer. Quando você planeja uma ortodontia, você tem que saber toda a sequência do tratamento. Quando eu faço um diagnóstico de alguma doença, eu tenho que saber qual é o diagnóstico e quais são as formas de tratamento para essa doença. Então, se eu tenho um atlas perto de mim, eu posso pelo menos me orientar a saber que aquilo fugia um pouco da minha habilidade. E aí eu tenho que encaminhar. Então, esse livro é um livro extremamente prático, clínico, para os profissionais, em especial os cirurgiões dentistas, os odontologistas. Serve, sim, também para algumas áreas afins, mas ele não vai de encontro à literatura, ele vai de encontro à nossa clínica. Era isso que eu queria deixar registrado. Sim. O atlas clínico É mesmo, um do atlas dia a dia. clínico. Quem conhece a Dulce sabe que a Dulce faz clínica. Trabalha com pacientes. Então, eu acho que isso é importante para a gente que trabalha com paciente. Como falar com esse paciente, como orientar. Porque quando você encaminha para o estomatologista, isso também é importante. Já gera um desconforto. Isso, eu tenho câncer, eu vou morrer, eu nem vou. E as doenças têm uma gama de diagnósticos. Você pode ter uma doença traumática, uma doença infecciosa, uma doença autoimune, uma doença com potencial maligno. Então, tudo isso, quando você encaminha o paciente, olha, fique tranquilo, eu só não sou apto para diagnosticar e tratar, mas a especialista vai te orientar da melhor forma. Aí o paciente já chega um pouco mais... leve. Isso, tranquilo, que ele não vai receber um diagnóstico de malignidade. É importante o profissional falar isso.
essa dica que você deu é de ouro. Então, ele sai da minha cadeira preocupado, achei uma lesão aqui que eu não sei o que é, eu vou te encaminhar para um estomatologista. Isso é muito seco, é breve, não tem sensibilidade. Ou ele fala assim, eu vou te encaminhar para uma estomatologista que ela só trata de doença difícil. Pronto. Meu Deus. Aí o paciente já fica com medo. Com razão, né? Exatamente. Então, se a gente… Vamos falar de uma… Ajuda a gente aqui, nós dentistas, para tentar encaminhar de uma forma leve, então. Vamos supor que eu sou o paciente e a gente viu aqui uma lesão. Olá, seu Fernando, tudo bem? Olha, o senhor está com uma alteração no lábio, uma bolinha, que eu não tenho habilidade para tratar. Mas eu vou encaminhar para uma amiga, uma especialista, que só faz diagnóstico de doença de boca. Olha, pode ser só uma lesão tranquila, ou pode fazer uma cirurgia, mas o senhor fique tranquilo que lá o senhor receberá o diagnóstico preciso do que eu ficar tratando essa doença e a gente não vai ter um tratamento conclusivo ou eficaz. Perfeito. Pronto, o paciente já fica mais tranquilo. Isso. E ser sensível ali nessa hora. Exatamente, ser sensível sem assustar. Ótimo. É importante a gente falar isso pro paciente. Eu trouxe até um estilete. Oba! Eu gosto de falar, Fernando, que é importante até a gente relatar para os profissionais que esse Atlas, ele fica disponível comigo. Perfeito. Então, assim… Ele tem essa edição e quem quiser adquirir esse exemplar, isso, a gente vai deixar aqui o WhatsApp. Eu entrego para o profissional, com dedicatória, em sua residência, em qualquer lugar do Brasil. Eu tenho condições de entregar e os profissionais têm gostado bastante, muito. Viu? Eu vou fazer agora ao vivo para você ficar bem. Pode abrir. Eu vou falando, eu vejo as professoras autografando lá no Instagram, falando, esse é para você, eu acho muito legal. É bem particular, é bem… fica bem assim, uma coisa bem de carinho mesmo. Claro, Fernando, você sabe que eu trabalho bastante tempo, então eu adoro os meus ex-alunos. Foram meus alunos e hoje são brilhantes profissionais, que nem você, né? Obrigado. Você sabe. É um prazer. É um prazer a gente deixar um legado de uma profissão e que o profissional, se tem uma habilidade legal e trabalha com isso, eu acho muito importante. Olha que é lindo, muito a capa super bem feita aí dessa muito editora. Obrigada. O que é legal desse Atlas, que além dele ser clínico, ele também é um e-book. Então aqui a gente tem uma área, um código de acesso, você faz uma raspagem, tem um número, e aqui tem toda a sequência de como você acessa. Ótimo. Por que foi feito isso? Porque como eu tinha alguns vídeos, tinham mais imagens que não foram… captadas aqui. Isso, além de perguntas e respostas. Às vezes o profissional quer fazer um concurso público, a área da estomatologia é uma área muito solicitada em concurso. Olha, você não sabe sabia. Não sabia. É muito solicitada. Então, assim, tem muitos questionamentos e perguntas e respostas. São mais de 30 ou 40 perguntas que o profissional vai ter acesso. Então, é um livro bem interessante para o estudante e mesmo para o profissional. Bem legal. Posso dar uma olhadinha aqui? Faça favor. Então, a gente tem vários tipos de lesões que vão me ajudar em alguns diagnósticos. A gente se perde mesmo. É muita lesão de boca. Tem umas bonitas, umas que nem são tanto. Isso. A gente tava até comentando aqui que qual que é o teu canal do YouTube mesmo, doutora? Dulce Helena Cabello Passarelli, estomatologista. Então, se você tá gostando desse podcast, temos 2 youtubers aqui, o SorrisoCast e a Dulce Helena. Só colocar lá no YouTube, a gente vai ter esse episódio em ambos canais, certo? Muito bom, muito bom. Dá uma curtidinha aí também. Obrigada. Muito bom. Olha, então aqui a gente consegue verificar. Eu não tinha o seu livro. Vou te falar que eu ficava com ciúminho, que você autografava para várias pessoas. Hoje chegou o seu dia. Vai fazer o meu autógrafo? Vou. É legal a gente… Seu autógrafo. Eu vou falar que muitos livros de estomatologia, eles dividem-se em lesões brancas, enegrecidas, bolhosas. Este, ele está dividido por etiologia. Então, quais são as doenças relacionadas às doenças infecciosas? Então, tem todas as doenças. Infecção. Isso, as traumáticas. Então, é importante, quando você vê um paciente que tem uma lesão, você mais ou menos, na anamnese, você consegue identificar qual foi a causa. Aí você vem aqui e procura. Ótimo. Ele está bem dividido didaticamente para o profissional clínico geral. Tá leve, né? Tá leve. Vou repetir, eu não quero dar de encontro à literatura a livros muito mais profundos e complexos em relação
a especialidade. Esse livro é um livro que tem imagens. É um livro prático. Prático. Exatamente, para o paciente falar, para o profissional falar, ai, que legal essa mancha enegrecida, o que eu posso ter, entendeu? Prótese, É bem legal. Muito bom, muito bom. E ajuda bastante no dia a dia, às vezes a gente Muito. fica meio perdido. Isso, e é um livro também fácil manuseio. Você pode perceber que ele não é tão grande. Não é grande, fácil de ter ali. Exatamente. Nossa, bíblia do consultório ali. Todos consultório deveria ter Deveria ter. um, né? Eu acho que esse foi o seu importante. intuito, o seu propósito. Sim, foi deixar acredito. perto dos profissionais para que eles pudessem manusear durante os atendimentos clínicos. Muito bom, legal. Muito bom. Vamos já falar um pouquinho sobre as consultas que a gente estava Vamos. falando. Aham. Você até falou, eu faço algumas consultas online. Isso. Algumas não, várias. Uhum. Tanto para pacientes do Brasil como pacientes de fora do país. Isso. Me dá um pouquinho da sua experiência, me explica um pouquinho como que é. Se é foto, Aham. e se você consegue dar até um diagnóstico ali no momento, pelo WhatsApp. Isso é bem interessante. É. Fernanda, a gente passou por um momento muito terrível, que foi a pandemia, né? Então, eu tinha muitos pacientes que necessitavam dos meus atendimentos e eu não podia atendê-los. Então, eu criei um modo de conversar com eles. Primeiro foi através de uma conversa. Eu comecei a pegar minha agenda e procurei alguns pacientes que estavam com mais necessidades e comecei a fazer perguntas. Como a senhora está? Passando bem? A gengiva está boa? Como está a sua ardência, a dor? E aí eu comecei a criar um modo de consulta que até os profissionais falam, mas como que o dentista pode fazer consultas online? Então, hoje a gente tem bastante meios de comunicação. E primeiro eu comecei a conversar através do WhatsApp. Depois eu percebi que a conversa só não adiantava, então eu comecei a pedir fotos. A senhora pode me tirar uma foto para eu poder avaliar? Depois eu comecei a fazer solicitação de exames, para que eu pudesse avaliar o quadro. E aí foi criando um meio de, como se fosse uma rede, todo mundo começou a ver que eu fazia consultas. E como eu atendo alguns pacientes que trazem dor na boca, ardor, feridas que não cicatrizam e eles precisam de uma orientação. Então, para mim, a consulta online durante a pandemia foi uma coisa que estourou. Explodiu. E como os canais dão acesso a vários locais, eu desenvolvi uma técnica para uma doença específica que se chama queilite esfoliativa. Eu consegui curar alguns pacientes ou deixá-los muito bem. E aí, os pacientes foram passando para outros pacientes. Por videochamada, ou pelo WhatsApp, ou pelo Zoom, ou até o Google Meets. Perfeito. A gente consegue fazer uma consulta. Eu tenho um tradutor, eu estou terminando minha habilitação em inglês para poder falar mesmo os termos técnicos. Porque quando a gente faz consulta de doença, a gente precisa ter o termo técnico. Então, ainda não tenho essa habilidade total. Então, eu tenho um tradutor para poder fazer simultaneamente. Então, eu, você e mais o tradutor, se a gente falasse outra língua. E tá indo muito bem. Então, como é que o dentista pode fazer isso? Primeiro, você fala que faz a consulta. Online. Aí ele vai perguntar, ele vai entrar em contato pelo teu WhatsApp. Hoje a gente tem agenda praticamente toda de WhatsApp. O que você precisa? Então, eu peço dados do paciente, fotos da queixa principal do paciente. Mediante essas fotos e esse questionário prévio, eu marco um horário que seja compatível para mim e para ele. A gente agenda o horário como se ele estivesse presente no consultório. Eu posso fazer isso até em pacientes que são de São Paulo, mas são de distância grande do teu consultório. A gente inicia por uma consulta online e depois a presencial. Nesse momento, eu colho informações pertinentes da anamnese. Em função das imagens, com o que eu colhi de anamnese, eu posso até orientar formas de tratamento ou técnicas mais domiciliares para você fazer. E depois, se for necessário, eu peço para vir no consultório. Agora, e para os internacionais? Então, como eu desenvolvi a técnica, é uma limpeza, uma hidratação. Eu vou fazendo controle diário, Fernando, não é fácil. Todo dia ele me manda foto. Por favor, veja com a doutora Dulce. Estou assim, eu pego... faz mais a limpeza melhor aqui, melhor ali, hidrata mais aqui, hidrata ali. Muda a medicação. Então, tudo isso é feito através de consulta online. Muito bom. A gente consegue fazer muita coisa com consulta online. Vocês que fazem implante, um pós-operatório de implante, antes dos 7 dias, pergunta como ele tá. Uma paciente que colocou um Invisalign hoje, amanhã tá doendo, conversa com o paciente. É um diferencial que o paciente se sente muito bem.
e eu tenho tido bons resultados. É muito legal. Consulta online. Então é uma grande realidade do consultório. Nós tivemos, primeiro, o CFO também não dava a nossa habilidade. Mas hoje a gente já está hábil para poder fazer. Uma questão assim, não tá nem no. Como que você faz a monetização disso? Você cobra essa consulta. Sim. Isso às vezes é no final, às vezes você combina antes. Não, Fernando. Tenho essa dúvida, surgiu essa dúvida. Sim, como eu trabalho com pacientes do Brasil e fora do Brasil, eu tenho que ter o recebimento. Eu criei esse prévio. Então eu faço através de Pix. Perfeito. Então você faz um valor, ele te faz o Pix, o comprovante, e você inicia a consulta. Ok. Essa consulta dá direito a um retorno. E aos pacientes internacionais eu faço uma videochamada, depois de 15 dias outra videochamada, e durante todo o tratamento eu vou dando um suporte. Através das imagens, de orientação, de mensagem. Se eu preciso, eu falo em áudio. Se eu preciso, eu faço uma nova videochamada. Então, tudo depende do paciente e da doença que ele traz. Você foi uma pioneira, eu acredito. Sobre isso. Ainda é meio raro essa questão. São poucos que fazem. E você falou que uma das lesões pioneiras para isso seria a quelite angular esfoliativa? Não, perdão. Quelite esfoliativa. Como que seria a quelite esfoliativa? Quando a gente dá a matéria estomatologia, antes a gente dizia só em quelite angular e quelite actínica. Certo. Eram as duas básicas. Com o decorrer da contemporaneidade ou das doenças virem. Então a gente viu que agora mais frequente é quelite esfoliativa. Então, quelite, de novo, uma palavra que vem do grego. Keilos é lábio, it é inflamação. Quelite é uma inflamação do lábio. Perfeito. Esfoliativa é a esfoliação constante. Lábio é um tecido epitelial que tem uma renovação diária. Porém, nos pacientes com quelite, ele tem uma esfoliação muito maior do que o normal. Então, ele cria crostas, membranas, alguns têm feridas, áreas sangrantes. Outros, eles têm uma membrana mais amarelada. São vários tipos, eu diria, estágios. É uma doença crônica, inflamatória, multifatorial, mas está muito relacionada ao estresse, à ansiedade, a uma alteração emocional. Então, geralmente, os pacientes são jovens, que têm dificuldade no trabalho, de relacionamento. Alguns moram em alguns países e não são dos mesmos países, ou tomam medicações ansiolíticas, etc. Então, dentro da minha clínica, da minha experiência clínica, vamos dizer, a maioria dos pacientes tem uma associação emocional. Tem uma alteração emocional associada à doença. Entendi. Mas muitos médicos, dermatologistas, especialistas, eles tratam até como doenças pré-malignas. E não, ela é uma doença inflamatória crônica, que precisa de um diagnóstico e de uma orientação constante. Os pacientes com quelite, eu faço uma orientação quase que diária. Porque eles já fizeram todos os tipos de tratamento e não conseguiram a melhora ou a cura. Então, quando você dá aquela segurança, faz isso. Pode acreditar. Use essa técnica, use esse produto. Na verdade, eu digo que não é nem o produto, e sim o que você orienta para o paciente. Porque ele se sentindo seguro, ele atinge a melhora dia a dia. E quando melhora a autoestima, ele vai melhorando como um todo. Então, eu tenho diversos relatos de pacientes que estavam em tratamento de químio e não estavam atingindo a melhora. Pacientes que tomavam medicações constantes e eu fui devagar, ele foi sentindo bem, aquela medicação diminuiu. Então, é um trabalho, assim, bem detalhado, criterioso, delicado e que não tem na literatura. Eu estou tentando fazer um manual, ainda não consegui, não tive tempo para parar para fazer, porque os casos são muitos. Eu diria que hoje são milhares. Nossa, a tua experiência clínica mostra isso? Mostra isso. Quelite esfoliativa. Tem um grupo até no Facebook que fala disso. Tem muitos pacientes que me procuram. Eu não tenho... eu tenho alguns vídeos, mas não com detalhe ainda, porque eu não posso abrir demais. Porque alguns pacientes não têm. Essa semana eu diagnostiquei um paciente que tinha uma quelite, que era um lábio com uma crosta. Só que aquele eu fiz a biópsia e o diagnóstico foi como carcinoma. Então, assim, não é para todo mundo. Então, eu preciso olhar, preciso examinar, ouvir, para poder dar a forma correta de tratamento.
Você acha que o paciente como um todo, nós deveríamos passar num estomatologista não sei, periodicamente? No estomatologista mesmo, igual não só num dentista, né? Porque Sim. você fez esse atlas, poucos ainda dentistas têm acesso, por isso que a gente tá fazendo esse podcast, até para passar essa informação para vocês. Eu te agradeço. Mas eu vejo que ainda é pobre esse conhecimento, até meu, em relação à sua especialidade, para poder auxiliar a todos. Então, que dica a gente tem? Pô, a cada 2 anos passe num especialista estomatologista, há alguma coisa que a gente pode deixar pro pessoal? Lógico. Você tem uma média de procurar o cirurgião dentista a cada 6 meses, né? Teoricamente, este cirurgião dentista, que é o clínico geral, ele deveria, além de olhar seus dentes e gengiva, fazer um tracionamento de língua, olhar o céu da boca, o palato duro, o palato mole, tracionar uma mucosa jugal, uma região de fundo de sulco, para ver se tem alguma alteração. Em função disso, ele te encaminharia para o estomatologista. Ótimo. Se você não tem um dentista que faça esse exame, então eu oriento que a cada ano, pelo menos, você procure um estomatologista para fazer um exame mais preventivo da sua mucosa. Tanto do tecido mole como do tecido duro, alguma coisa que você observa. E para os pacientes, o que eu posso falar? A gente fala em autoexame de mama, autoexame, perfeito. Então, assim, não é ficar naquele desespero, naquela angústia de toda hora olhar a tua língua, olhar seu lábio. Mas de vez em quando fazer um exame um pouquinho mais detalhado. Deixa eu ver como é que tá meu céu da boca, minha mucosa. E você também pode procurar o estomatologista. Se você for uma pessoa ansiosa, que tem medo, tem receio, então procure o estomatologista anualmente, porque ele é o profissional mais indicado para te dar orientações e formas de prevenção das doenças de boca. Você sabe que no meu canal, muita gente pergunta, até no Instagram, manda fotos, doutor, a minha língua está muito branca. Exatamente. Você deve receber isso direto. O que eu faço? Não é comum, não é isso. Como que eu posso manejar isso? Vamos a um estomatologista para eu ter certeza disso? Acho que seria a melhor resposta. Língua é uma outra. Língua varia demais. É um músculo que tem colorações muito variáveis, branco, amarela. Algumas línguas mostram, parece que em pelos. Outras são línguas que a gente chama de glossite migratória, benigna, que antes a gente falava língua geográfica. E língua sulcada. Tem vários tipos. Se o dentista, clínico geral de novo, ele não tem habilidade para discutir língua, é o estomatologista que tem que falar. Aqui a gente tem um pouquinho disso. Muito. Tem muita coisa de língua, muita coisa de como você trata, quais são as alterações. Às vezes o paciente faz uso de medicamento, tem alteração de língua. Às vezes ele está comendo pouco ou está comendo errado, ele tem alteração de língua. Porque sobre o dorso da língua a gente tem queratina. Então, quando você mastiga alimentos sólidos, esse branco tende a se destacar. Agora, às vezes o paciente tem uma predisposição a ter uma língua saborosa, mas você não sabe orientar. E outra coisa que é importante falar é que às vezes o paciente se assusta com o que ele vê. Exato. E aí ele fica vendo diariamente. Língua também tem um tecido epitélio que recobre, então ela muda de cor, de consistência. Aí que ele começa, aí ele vai no Google e vê várias coisas. Então ele já acha que ele vai morrer porque ele tem um câncer. Então isso tudo você tem que tirar do paciente. O Google, a internet é muito boa para achar algumas coisas, mas ela também pode ser prejudicial quando o paciente tem uma ansiedade. Aí ele se torna muito mais preocupado em relação à doença que ele tem do que na verdade ele tem. A gente também precisa intervir nesse sentido. Eu acho que vocês aí estão precisando de um estomatologista. Olha como é importante essa especialidade. Pouca gente na faculdade, pelo menos há 19 anos atrás, pouco se especializavam. Exatamente. Não é tão procurada, né? Essa especialidade. E é incrível, Fernando, que muitos me procuram. Eu tive 2 cursos de especialização que eu dei. Que eu consegui formar alguns estomatologistas. Mas depois acabam desistindo. Então, é uma especialidade que tem alguns que amam muito, mas não é muitas universidades que oferecem. Então, continuam ainda alguns profissionais querendo fazer, mas não acabam se formando ou se especializando em estomatologia. Na graduação, temos ainda aula de estomatologia. A maioria das faculdades? Na verdade, hoje os cursos de odonto estão diferentes, né? Eles estão mais feitos sob módulos. Então, a estomatologia está junto com a patologia, que está junto com a radiologia. Tá.
É um tudão. É um tudo. Então, eu não vou te falar que não é como a gente ensinava antes, mais algum tempo atrás. Mas devem existir cursos de atualização? Sim, tem curso de atualização, tem até especialidade, só que a especialidade é mais em nível hospitalar. Alguns hospitais oferecem a estomatologia como especialidade. Muito mais do que universidades ou entidades de classe. Tem, mas são poucas. E a maioria dos pacientes que te procuram ali, a maioria consegue resolver no consultório os problemas? Eu tô fazendo um tudão, tá? Um parâmetro tudão. Você recebe por ano X pacientes. O tratamento, às vezes, no consultório a gente resolve? A maioria ali, pode-se dizer? A maioria resolve. Porque o paciente chega assustado também pra te ver, né? A gente só não pode concluir tratamento quando for uma doença maligna. Porque aí o câncer, quem trata é o cirurgião de cabeça e pescoço, é um médico que é habilitado, que tem autonomia e legalidade. O dentista não trata câncer. Câncer é doença sistêmica, dentista não é habilitado para tratar câncer. Então, quem vai tratar o câncer é o médico. O dentista, ele, por exemplo, ele trata uma doença autoimune associado ou aliado a um outro profissional. Mas os sinais e sintomas de boca, o dentista tem toda a habilidade de tratar. Isso. Então, chega no clínico, o clínico passa para a doutora Dulce, estomatologista, e aí você tem, se assim precisar, se for maligno, você tem os seus parceiros ali. Exatamente, alguns profissionais que eu encaminho para poder tratar esse paciente. Agora, se é uma doença autoimune, eu preciso de um reumatologista, eu trabalho junto com ele. Se eu preciso de um endocrinologista, trabalho junto para poder fazer um trabalho em conjunto. E eles também te indicam, provavelmente. Sim, porque eles precisam. Hoje, ainda bem que os médicos estão um pouco mais informados da especialidade. Porque há pouco tempo atrás não se falava de estomatologia, nem estomatologista na medicina. Hoje eles sabem mais. Então é muito sempre importante falar. Frisar que a estomatologia é uma especialidade. Dentro da área da odontologia, o profissional é um cirurgião dentista habilitado e especializado no diagnóstico de pacientes com doenças bucais. Eu acredito que na pandemia, nos hospitais ali, eu acho que provavelmente não tem estomatologistas de plantão. Todos, será que tem? Não são todos, mas hoje a gente tem uma equipe de estomatologista, até porque a laser terapia, ela auxilia muito na melhora da sintomatologia dos pacientes com doenças bucais. Então, aquele paciente que está internado há algum tempo, que tem lesões em boca, ou que faz químio, ou faz radioterapia, ou tem algumas lesões ulceradas por medicações, tem estomatologista para fazer, habilitado para fazer a laser terapia. Mucosite, que acho que dói demais no mucosite, mucosite por rádio, mucosite por remédio, mucosite por químio. Mucosite tem vários, vamos dizer, sobrenomes. De novo, mucosa, mucosite, a inflamação da mucosa. Então, do que vem essa inflamação? Você tomou remédio? Você fez radioterapia? Você fez quimioterapia? Você utiliza uma medicação controlada? Pode te dar alteração. Você está com um sistema imune baixo, está com deficiência ou debilidade. Então, tudo isso faz parte do tratamento. Quer ver outra coisa, gente, que faz uso de medicações, de automedicações, anti-inflamatórios ou mesmo analgésicos. Muitos pacientes desenvolvem reações de hipersensibilidade que causam úlceras agudas, doloridas, em toda a mucosa. Então, ele fica com a boca inteira de úlceras. Não consegue se alimentar. É o estomatologista que tem que entrar. Ou retira a medicação, ou faz algum estudo mais detalhado para ver por que essas úlceras estão presentes. Então, uma lesão, a gente aprende isso muito rápido na faculdade, talvez nas primeiras aulas. Uma lesão que não desaparece após 14, 15 dias, é muito importante procurar ou seu cirurgião dentista ou vai direto no estomatologista. Hoje é fácil, né? Até a gente acha você pelo Google fácil, né, professora? A gente coloca lá estomatologista, ela deve estar em primeiro ali já. Então, sempre procurar um estomatologista para essas lesões que não somem após 15 dias. E direto na fonte, talvez? Você tem uma úlcera, você tem uma ferida na boca, Vamos considerar que a úlcera é uma ferida. É uma coisa que te incomoda. Se você percebe que em até 2 semanas ela não mostrou nem sinais de cicatrização,
ela não diminuiu de tamanho, não alterou o seu formato, você não está percebendo que ela para de doer, ou até você tem essa lesão e ela não dói. Alguma coisa que está na tua boca e você sabe que não é da sua boca, ela não mostrou nenhum sinal de desaparecer, você tem que procurar um profissional da saúde, em especial da boca. Perfeito. Você vai no seu dentista. O dentista não tem habilidade, não consegue diagnosticar, aí ele vai te mandar para o estomatologista. Se você acha que o teu profissional, ele é mais especializado em lente de contato, em estética, você já procura o estomatologista. Isso. Como seria um autoexame? Assim, só uma dica pra gente ali no espelho. Tá bastante você também. Explica legal. Você vai no espelho, Ok. você procura por alguns caroços, Com o dedo principalmente. mesmo, aqui? Sim, porque Aham. você não tem habilidade. Abre a boca, põe a língua pra fora, de um lado, de outro, traciona o lábio Os pra lábios, baixo, de cima, olha o céu da boca e as mucosas. Ótimo. Basicamente. É isso. A língua pode ter alteração branca, vermelha, enegrecida, a mucosa. É que assim, é difícil eu falar pra você, faça o autoexame, porque às vezes vai ter aquele paciente, de novo, que é mais ansioso, ele vai se assustar com coisas que são normais. E aquele que nem liga para aquilo, quando ele vai fazer o exame, ele acha que não é nada e vai deixar passar batido. Então, o autoexame, assim como hoje a gente fala de autoexame de mama, que também não é para você esperar o autoexame para procurar, é melhor até que o paciente ele já procure o profissional para poder ter um exame mais criterioso daquele profissional que é habilitado. Ótimo, muito bom. O autoexame isso. tem que estar aí, é importante pra Sim. gente saber. É. No livro explica muito bem. Tem algumas coisas também que eu acho interessante. Hoje em dia, os pacientes têm muito medo de IST, infecções sexualmente transmissíveis. Certo. Então, eles têm alguns relacionamentos e eles têm Boa alguma questão. alteração na boca, começa a olhar. É o tal do autoexame. E aí ele vê uma língua que é sulcada. Ele nunca tinha prestado Sempre atenção teve na lá. língua. E aí ele procura o dentista. Doutora, minha língua não era assim. Ela ficou, depois que eu tive um relacionamento. Então, isso é importante para o estomatologista entrar. Porque se o profissional clínico geral não estiver Apto. para falar, ele vai complicar a situação. Muitos pacientes eu recebo muito ansiosos depois de terem tido algum relacionamento e eles começaram a se autoexaminar e viram uma coisa que já existia. Falar. E a partir daquele momento ele achou que aquilo apareceu. Então é importante o estomatologista nesse contexto. Outro tema que é bem alta no meu canal do YouTube, deve ser no seu também, são aquelas bolinhas Sim. fedidinhas que ficam perto das amígdalas. Isso Aham. me perguntam direto. Nossa, tá branco, o que é aquilo? É um problema? Tem como só passar falar um pouquinho só sobre isso pro pessoal, assim? Sim, O nome, né, também é cáusiums, pode ser. Cásios. Cásios. Isso. Alguns pacientes têm a região amidaliana, que é conhecida como tonsila amidaliana, Ok. muito aumentada. A gente fala que são hipertróficas. Em alguns pacientes, estas amígdalas, elas adquirem ou elas recebem cálculo, um pouco de biofilme da boca, um pouco de catarro da região posterior do nariz e um pouco de saliva. Como elas são muito… Rugosas, né? Isso, parecem um novelinho de lã, assim. Perfeito. Em alguns pacientes se formam esses cásios, como se fossem cálculos, só que eles estão dentro da amígdala. E o paciente muito preocupado, ele vai lá e tira com cotonete e cheira. O odor é muito ruim, porque é a mistura desses três que a gente conversou. Placa bacteriana, alimento, Exatamente. catarro e saliva. Então, o que eu oriento é gargarejo. Região posterior, põe o líquido, faz aquele enxaguatório, gargarejo e cospe. Quando eles são muito frequentes e não são removidos, aí tem que remover a amígdala, porque não tem outro tratamento a ser feito, a não ser você fazer uma higiene boa para que isso não seja acumulado. Então, às vezes um otorrino pode fazer um exame mais detalhado, prescrever uma medicação, um ortodontista, um fonoaudiólogo, tudo para posicionamento de língua, uma boa escovação, para tentar diminuir. Quando isso não diminui, é só cirurgia. Mas o que eu posso orientar como estomatologista é uma melhora da higiene, lançando mão do
gargarejo, que é diferente de bochecho. Isso aqui é um gargarejo. Isso. E talvez a hidratação, né? A água é muito bem-vinda para as mucosas. Também. Eu acredito que… Ajuda, auxilia bastante. E até para melhora de ferida, se assim essa ferida não for maligna, acho que a hidratação da região, ela é bem-vinda sempre? A água é boa porque ela hidrata, mas não que ela vá melhorar A a lesão. cicatrização. Não. Hoje a gente tem alguns produtos, algumas técnicas para melhora. Não só os antigos aplicações tópicas que a gente utilizava. Hoje a gente tem muita coisa importante. Uma outra área que eu tô entrando agora são os canabidióides. Ah, perfeito. Isso que é um também ótimo tema. importante pra gente conversar. A gente pode até conversar uma outra Ótimo. oportunidade. Que também eu estou fazendo os meus primeiros atendimentos. Eu tô colhendo frutos agora de melhora, porque tem canabidióides tópicos, que são importantes para as feridas. Então, quando a gente fala em ferida, vamos falar um nome técnico, úlcera. Úlcera. É o profissional especializado que tem que tratar, seja ele o cirurgião dentista ou estomatologista. Não é para fazer automedicação, ponto. Ótimo. Isso Ótimo tem que deixar claro. muito claro. Estou com uma ferida na boca. Eu usei… Bicarbonato que… Não. É o dentista ou o estomatologista para te tratar. Ótimo. Você pode estar mascarando uma lesão maligna, ou você pode ter uma lesão muito simples que você não usa a medicação correta. Então você sofre mais com aquilo porque não tem um especialista para poder te tratar. Isso tem que ficar muito claro. Eu vou deixar fácil para quem tá nos assistindo na descrição o WhatsApp da tua clínica. Certo. Sendo que a doutora Dulce faz um atendimento online, olha a facilidade. E eu queria até entrar nisso de novo. Eu tenho uma lesão, às vezes vai entrar de acordo com a doutora, fotografa, Isso. pede, se assim necessário, alguns exames laboratoriais. Tudo via WhatsApp, simples assim? Simples assim. Exame de sangue se precisar, tudo pelo WhatsApp. Inclusive os exames que ele já tem. Porque alguns pacientes já passaram vem. por outros profissionais. Doutor, eu tenho uma Perfeito. tomografia. Fotografa, te E passa tudo. Outra coisa que é legal a gente conversar é que eu recebo paciente que, como ele tem doença de boca, ele foi no gastro. Ou ele foi no… Geralmente já tá atrelado a vários Então, ele outros já profissionais. vem até com uma tomografia de abdômen. Ele já fez uma endoscopia. E a lesão tá na boca. Porque ele não achou o profissional correto Capacitado para para… ele procurar. Então, isso é importante. Eles fazem colonoscopia, por exemplo, para diagnosticar um pênfigo. Alguma coisa assim, eu tô dando… Então, são lesões muito importantes para o cirurgião dentista, mas ele não sabe que é o estomatologista. Então, ele vai em outros profissionais. E a realidade… Realmente, assim, no nosso consultório… Vou falar, às vezes a gente falha mesmo nessa anamnese de lábio, Exatamente. língua, porque a gente tá muito preocupado em dente. E hoje, mais ainda, com a harmonização facial, Isso. eu acho que é mais complexo ainda. A gente, às vezes, tem profissionais que às vezes nem olham tanto pra boca, mas olham pra toda a outra área, que são Eu especialistas ali. vejo até alguns casos de pacientes que fazem até harmonização em lábios, que eu vejo que até os lábios precisam de um tratamento prévio antes de fazer a harmonização, mas é difícil a gente falar tudo isso, Sim. porque é importante. É importantíssimo a gente examinar a boca. A saúde, ela começa pela boca. Isso é um jargão antigo, Mas é verdadeiro. mas é bem verdadeiro. Apesar até de uma boca seca, se você acha que sua boca, as medicações causam muito, né? A anamnese, Fernando, ela é importantíssima em todas as áreas médicas. E hoje a gente tem que incluir na nossa anamnese o Covid também. Se teve Covid, se tomou vacina, se não tomou vacina, o que ele teve, se ele teve a Covid que teve uma perda de paladar. É muito importante a gente conversar isso com o paciente, ainda aqui, como nós estamos fazendo. E algumas clínicas, elas colocam o paciente direto na cadeira, então o paciente nem tem como relatar se faz uso de medicação. Eu preciso saber, o senhor toma medicação sistêmica? Faz uso disso ou daquilo? É diabético? Tem um diabético controlado? E a sua pressão? Toma alguma outra medicação? Usa medicação para regime? Tem tanta coisa que altera o paladar, quantidade e qualidade de saliva. Tem muita coisa. Há um teste de saliva também, que às vezes precisa ser feito para entender o pH dela. Isso, ele é utilizado para a gente verificar o pH da saliva e muitas vezes a gente reequilibrar a alimentação.
Mas muitas vezes a gente precisa falar com o paciente. Entender o quadro. Porque você sabe que saliva, ela é drenada pelas glândulas salivares. Mas quem produz mesmo, de uma maneira mais eficaz, é o sistema nervoso autônomo. A gente produz saliva, assim como você produz lágrima, etc. Então, se você não tem um problema local nas glândulas, eu preciso investigar a distância. Então, ele toma medicação ansiolítica, ele usa uma medicação para emagrecer, e assim vai. E aí ele pode ter uma hipossalivação ou uma xerostomia. Que a xerostomia é uma quantidade mínima de saliva. A hipossalivação é um pouco menos. Mas tudo isso, você na anamnese consegue... Por exemplo, aqui a gente precisa ter mais saliva porque nós estamos conversando. Mas no começo a gente podia ter menos porque a gente está ansioso. Então, aquela boca seca transitória. Faz Agora, parte do dia a dia. Isso, Ter agora, menos ou mais. Agora, uma senhora que está numa menopausa, ou uma senhora que toma um remédio, ou um paciente que faz uso de uma medicação para o diabetes. Então, tudo isso você tem que equilibrar e o estomatologista é mais um profissional da saúde que auxilia no contexto saúde. É isso que eu gostaria que ficar claro. Porque o paciente é diabético, ele vai só no endócrino. Ele é hipertenso, ele vai no cardiologista. Mas e as consequências das medicações que ele toma para a saúde, que são na boca? Então ele quer comer, ele não tem paladar. Ele fica ruim. Ele quer se alimentar melhor, a boca está seca. Então tudo isso o estomatologista auxilia. Os médicos também podiam indicar mais o estomatologista. Poderiam, né? bastante. Fica também Fica essa dica. Hoje eles estão entendendo um pouco mais da estomatologia. Como é separado, né, a nossa especialidade Muito. de dentista? O dentista parece que separa de todo o corpo humano. Exatamente. Parece que é algo à parte. Isso. E é tudo Você não junto, viu que na pandemia a gente até demorou para ter as vacinas, né? as vacinas e um vídeo em relação à nossa área e a gente estava direto com o paciente. E esqueceram um pouco do dentista, né? E as consultas online, fica também essa dica para estudante, né? Quem souber pra fazer de uma gente forma entender correta. Que o dentista não faz só intervenção técnica. Não é só um profissional que abre e fecha dente, gente. É isso. O dentista é muito mais, muito. Eu adoro falar de odontologia, eu adoro falar de estomatologia. O dentista, ele é muito habilitado. E a gente não valoriza essa área. É isso. E essa comunicação entre o paciente que vai antes de sentar na cadeira, você provavelmente não deve já colocar, né? A minha consulta demora 1 hora. Faz total sentido isso, né? É assim que tem que ser, né? Outra coisa que eu também acho importante. Dentista, estomatologista, tem que cobrar consulta. Não sei se isso... Perfeito. Adoro. É um outro tema que a gente podia colocar aqui também. A doutora cobra consulta? Não entendi por que não. Então, assim, tudo que a gente faz com o paciente, onde a gente recebe o paciente, todas as nossas informações técnicas, científicas, práticas, tem uma consulta envolvida. Sim. O profissional tem que parar de perguntar se a gente faz consulta, se cobra. Eu recebo mensagens de profissionais. Mas a senhora cobra consulta. Então, assim, é uma coisa que não dá mais pra gente aceitar. Não dá. A gente precisa se valorizar. É perfeito, é isso. A consulta é importantíssima. É um trabalho e é um trabalho muito especializado. Por isso que no começo eu falei, né? Às vezes você procura aquele cirurgião dentista que faz aquela avaliação rápida, gratuita. E ele não vai ver a sua língua, o fundo de saco, o lábio, saber se tem uma lesão. E hoje há essa rapidez odontológica para talvez fazer vendas de tratamentos. Isso precisa parar. Isso. Fernanda, eu sou contra. Sim. Eu não acho isso viável. Não acho que tem que dar aplicação não sei do que e limpeza. Dentista não faz limpeza. Dentista faz um exame muito detalhado. Ele faz aquela raspagem polimétrica com técnica. Se você fizer em 15 minutos, você não fez. Então, assim, tem que suspender isso. Eu sou muito contra a ganha exame. Eu nem falo disso. Consulta casada, não sei o que. Não. Tem que ser um ponto de vez. A gente vive num país difícil, mas vamos fazer dentro daquilo. Correto, né? O correto. Não tem como. É uma consulta odontológica, é igual uma consulta médica. Exatamente. Não tem por que ser Você vai em algum médico que não paga a consulta? Eu não conheço nenhum. Impossível. Então,
Eu não quero falar de medicina, mas a gente acaba indo Sim. de encontro Um porque comparativo, né? a Importante gente comparar. tem que ter esse respeito profissional. Até em entre primeiro nós, lugar. né? Eu acho que é o Exatamente. grande lance. O paciente, ele tá ali, ele pergunta. É. No WhatsApp você deve ter. Doutora, quanto é. Não sei se cabe. A Exato, biópsia. Deve ter exato. perguntas assim. Sim, É, mas pô, eu não respondo. Claro. Infelizmente não dá para responder. Há um convite, há uma forma cordial de convidar. Exato. A gente tem que ter toda essa habilidade para lidar com o paciente, para ele também entender que você tem um diferencial, que você está trabalhando com a saúde dele. Muitos às vezes me questionam, tá, mas eu vou ficar falando, vou ficar no WhatsApp o dia todo. Às vezes treina-se também pessoas, secretárias ou auxiliares pra. Eu adoro o WhatsApp, eu gosto desse tete-a-tete, não vou mentir. Eu gosto de dar essa cultura pro meu paciente. Ele pode não fechar comigo, ele pode não fazer a consulta comigo, ele pode achar N coisas. Mas ele tá culto que a consulta precisa ser cobrada, ela demora 1 hora. Não tem segredo, ela demora 1 hora. Isso. E vai ter um startzinho na cabeça dele. Exatamente. Pô, ali não cobra 5 minutos, ali algo... Exatamente. Algo é diferente. Infelizmente, eu recebo até hoje. Ela vai dar uma olhada, ela vai me cobrar X. As falas Nossa, assim, né? essa olhada é muito grave. Mas a gente pode pontuar, né? Mas, sabe, eu vou de encontro assim, o paciente, ele não tem obrigação de saber se... Ele tá no jogo ali. Sim. Às vezes ele vai nas Casas Bahia, quer saber o preço da TV, Isso. passa uma TV. E ele, sem maldade, pergunta pra gente pelo WhatsApp. Quanto que é as lentes de contato? Isso. Quanto que é o clareamento? É sem maldade, eu vejo assim. Sim. Cabe a gente pôr a postura, Exatamente. é o que falta, né? Exato. E jogar assim, aqui é dessa forma, tá lindo se lá não for, e aqui é dessa É forma. porque a odontologia abriu esse espaço. Acho que com o tempo, né? Assim, Então eu acho que a gente tem que cabe retomar. retroceder. Mas e acho que falar. tá melhorando, Tá, não sei, eu tá. vejo como uma melhora. Porque a gente tá ficando. Eu tô muito mais. Firme. Não, dessa forma. É dessa forma. Infelizmente, se quiser. E eu gosto muito daquela fala a longo prazo. A longo prazo, a gente vai vencer esse jogo. A curto, parece que a gente tá lutando sozinho. Isso, e depende da gente. Isso é uma coisa de muita fala. Entre nós. E passando, eu acho que o podcast tem esse intuito também, de passar pros dentistas essa informação de... precisa ser cobrado, é assim que funciona. E pro paciente também. Isso. Porque se for algo diferente, é ruim. É lógico, tem que ser assim. E a gente tem que se posicionar. E diariamente, Fernanda, a gente recebe. Se cobra, se não cobra, quanto a senhora cobra. Dá pra senhora me ajudar. E são todos casos que você pode até discutir. O paciente não tem condições, você pode falar. Agora, ficar isso como uma rotina? Não dá. E assim, a internet, seu canal do YouTube, o meu, o Instagram, ali já tem muita movimentação positiva. Exato. De dicas. Exato. Tem muita coisa que a gente já não cobra, acredite ou não, Exatamente. que é essa movimentação. Isso. E Inclusive, Fernando, no começo eu até falava mais, escrevia mais. E só que com o pouco que eu escrevia, o profissional que não tinha muita habilidade, ele fazia com o paciente e não dava certo. Então hoje eu falo o mínimo, porque aquele mínimo é para você tentar entender que se você não consegue diagnosticar, você precisa mandar para o especialista. Porque senão, eles com um pouquinho que você faz, ele tenta tratar aquele paciente que tem uma doença mais grave. é perigoso isso, tratar mal ou errado. Isso mesmo. É pra você entender. É um estomatologista que a gente precisa. Precisa valorizar a estomatologia. Eu acho. Mas eu tenho uma afta, doutora. A senhora vai cobrar? Mas alguém diagnosticou? Então vamos deixar o profissional entender e te orientar o que ele pode fazer. E nem sempre é uma afta, né? Às vezes ele acha que é algo. E às vezes não é. Ele acha que é simples, às vezes não pode Exatamente. ser. Como ao contrário também. É importante a gente bater esse papo aqui. Tem bastante coisa pra gente falar. Eu vou destrinchar esse seu livro de cabo. Provavelmente eu vou fazer muito vídeo, se você me permitir. Lógico. Só passando essa cultura para dentistas e pacientes. Inclusive, tem alguns o e-book, achei ótimo. Profissionais que eles utilizam as fotos para dar curso, aí põe o nome. Pode utilizar se der o crédito, sem sempre usando o crédito. Não problema. A gente tá aqui em Santana, é legal falar pro pessoal. Sim, nós estamos aqui na Zona Norte. Estamos na Zona Norte, somos vizinhos ali. Isso. Já trocamos, pacientes, a gente faz essa movimentação que eu acho importante. Mas, como você disse, a doutora Dulce, ela atende no Brasil e no mundo todo. Obrigada, Fernanda. Né? Então, é que foi uma coisa… legal. Essa questão do WhatsApp, eu acho que a gente abriu um precedente muito bacana.
Claro que o meu podcast, a gente tá acho que no 5º episódio, ainda bem fresquinho. Mas eu vou de encontro com o teu pensamento. Acho que a gente pode dissipar isso sendo bem feito ou indicando quem sabe fazer. Lógico. Que é uma estomatologia. Porque muitos dentistas falam, pô, mas eu recebo às vezes uma foto de um dente. Isso é comum também para nós clínicos, né? Um dente cariado e tal. Pô, mas é o nosso dia a dia. Ele não tá. O paciente não tem. Ele tá no jogo dele. O paciente eu acho que sim. Agora, eu não concordo com o profissional. Isso eu acho que a gente precisa falar. Sim, sim. Eu não, que nem eu falei pra você, você quer uma coisa de implante. Eu não posso perguntar pra você, Fernando, eu vou fazer o de carga imediata ou imediata? O que você acha? Gente, é uma coisa muito técnica, que é você que vai ter que discutir. Então, eu tô com o paciente, você acha que é uma afta ou é um pênfigo? A gente precisa examinar. Então, valorizar o exame clínico, que você deve lembrar, quando eu dava aula de exame clínico, que eu falava muitas vezes. Vamos valorizar o exame clínico criterioso, dividi-lo em anamnese, exame físico, cada um com a sua importância para o diagnóstico e devolução da saúde desse paciente. Se um paciente tem crises de afta, ele tem uma doença e a gente precisa tratar. Se ele tem uma gengiva que sangra constantemente e ele não consegue o diagnóstico, ele precisa de um diagnóstico, de um tratamento. Então, quem é habilitado e tem capacidade para isso ou para tal é o estomatologista, que é o cirurgião. Vou repetir, porque isso é muito importante. É o cirurgião dentista, graduado em odontologia, especializado em estomatologia, que é uma especialidade direcionada ao diagnóstico e tratamento de doenças bucais, sejam elas de boca ou doenças sistêmicas com manifestações bucais. É muito importante que a gente passe isso para o dentista, para o leigo e para qualquer profissional de saúde que eles não sabem. Então eu tenho um enfermeiro que não sabe para quem encaminha, eu tenho um médico, um fono. Todos nós precisamos estar engajados em fazer o estomatologista fazer parte de um profissional de saúde importante na devolução da saúde da boca. É isso. Muito bem, excelente. Eu ia levantar uma outra bola aqui. A gente falou do fono, falamos da parte da enfermagem, dos médicos, de sempre estar nessa multidisciplinaridade que é importante. Estamos juntos, todos juntos. Você tem 2 filhos médicos? Eu tenho um médico e um artista. Ah, médico e um artista. Você acha que o médico, agora entrando no âmbito... Vou falar detalhe pessoal. Você acha que o seu marido também é dentista? É dentista. Você acha que teve alguma influência dele? Eu acredito que da nossa parte de infecção, o meu filho teve uma influência. E eu posso te garantir, ele entrou na faculdade tem uns 10 anos. No começo ele falou, não falo nada de estomatologia, mãe. Nada. Ele mesmo começou a divulgar. Bacana. E agora ele fala que os colegas dele falam um pouco mais de estomatologista. Hoje se fala mais. Então, passados algum tempo, parece que a estomatologia ficou... Se você hoje buscar no Instagram, tem mais estomatologistas. Mas antes era muito mais difícil. Então, é importante que cada vez mais essa especialidade esteja inserida num contexto de saúde. Com quantos anos de odontologia você está? Oh, meu Deus. Eu me formei em 87. 37 anos, mais ou menos. E nesse caminhar, você quer falar disso? Vamos lá. Eu fiz odonto, né, fiquei como estagiária. Primeiro monitora, depois estagiária. Em seguida, eu já fiquei como professora voluntária. Eu nunca mais larguei a estomatologia. Desde que eu tive a disciplina. O que te brilhou os olhos ali? Por que eu vou querer ver a minha vida toda lesões de boca? O que fez te aflorar esse coração? Eu gostei bastante da patologia. Isso é uma coisa também importante da gente falar. Sabe a diferença de patologia e de estomatologia? Não. Isso é importante para falar para todo mundo. A patologia estuda a doença. E o estomatologista estuda o doente. Então, toda vez que eu tiver um estomatologista, eu tenho que ter um doente na cadeira. Então, você estuda a diabetes. A diabetes é assim, assim, assim. Cada paciente diabético tem um quadro, né? Perfeito. Não é igual. Então, quando eu tenho estomatologia, eu estou estudando doentes. Eu tenho que ter o paciente na cadeira.
Na época eu tive aula com o professor Silvio. Gosto muito dele, é o meu pai científico. Silvio Borax? Silvio Borax, E eu comecei a ver, ele fazia a gente pensar muito. Eu comecei a ver diagnósticos difíceis e fiquei muito perto dele. O professor sempre é um exemplo para você. E eu fui estudando, só que aí eu fui me especializando. Eu fui cada vez mais querendo saber mais. E eu trabalhei 31 anos no serviço público, atendi uma gama muito grande de pacientes. Era uma área que tinha muita gente carente, que precisava de acolhimento. E eu sempre gostei de atender. Nas faculdades eu tinha clínica com muito paciente. Então eu fui me aperfeiçoando na ausculta, ou na escuta dos pacientes. Eles me falavam muito. E aí eu fui estudando. Fui vendo coisas diferentes. Meu mestrado é de ardência de boca, de tantos pacientes que eu atendi com ardência. Minha boca arde aqui, na minha língua é assim, e não tem doença, não tem lesão, e a boca arde, é um sintoma, é uma coisa... E aí eu fui cada vez mais achando bonito. Então eu desafiei a estomatologia. Mais ou menos isso. O que eu vou fazer? Nossa, mas o que é essa ardência? E eu ia atrás. Por que ele tem tanta afta? Eu ia estudar. Nossa, mas por que a gengiva sangra? Então, estudando e vendo, eu fui cada vez mais gostando mais. E aí, quando eu recebo um paciente teu, por exemplo, que você é um profissional muito hábil, muito especializado, e você não consegue diagnosticar, eu tenho uma responsabilidade para te devolver esse paciente são. E aí, cada vez mais, eu ficava mais lisonjeada. Que legal, recebi o paciente com isso, com aquilo. E fui amando, eu adoro a estomatologia. E sempre você tá aprendendo, pode-se dizer? Todo dia. Cada vez que eu recebo um paciente, eu aprendo um pouco, eu estudo uma coisa diferente. Tanto que eu fui para outra área agora, porque eu falei, bom, o que eu tenho não tá muito resolvendo, eu preciso de outra coisa. Então agora eu fui pro canabidiol para ver se eu tenho uma melhora da emoção. Muitas doenças de boca, Fernando, estão relacionadas ao estado emocional. Isso é uma outra que a gente pode falar depois. Então, pós-pandemia, aumentou muito mais as doenças de boca. Muito. Isso é uma conclusão já. Porque ninguém tá bom ainda, né? Ainda a gente tá colhendo sequelas de uma pandemia. Todo mundo, dentro da sua dificuldade, piorou. Da ansiedade, da depressão, da fome, né? Aquela come muito, bebia, bebe muito. Então, tá todo mundo pior. Ainda a gente tá se equilibrando. Você pode ver isso no teu consultório. Não levantamos ainda. A humanidade, eu diria, como um todo. Então, as doenças pioraram. Muitos mais pacientes ansiosos, depressivos. E a gente precisa trabalhar isso. Boca seca, não tem coisa local? Por que tá seca? Eu tenho que trabalhar um outro lado. E jovens, né? Entrando muito jovens nesse... Talvez não era tanto. E agora, porque os jovens também estão se medicando Exatamente. Estão sofrendo mais. Fala muito de automedicação, a gente tem que intervir nesse negócio de não se automedicar. Você já pegou muito jovem, isso também tá bem alta, principalmente na Zona Sul lá, tomando Vinvance. Sim. Não sei se é uma realidade também do seu... E aí, né, são pacientes super ansiosos ali, que querem também... Bom, o Vinvance é o último, né? Mas já tomei Rivotril, já peguei com Rivotril, com Alprazolam. E aí tem vários que eles tomam. Fora as drogas. Muitos jovens usando droga, pastilhas que fazem úlceras. Já atendi pacientes com úlceras de boca de usar... Tem um líquido que você põe na boca... São vários. Tá, muita coisa ácida. Isso pra mim também é tudo novidade. Eu tomei isso. Nossa, nunca ouvi falar. Aí eu tenho que estudar pra poder... Que dá lesão em boca. É muito louco. E assim, é uma coisa muito importante. Porque a boca é muito importante. Você fala... Entrada, Você fala, você come. É tudo prazer. Você se relaciona. Sim. Tem o beijo. Então assim, quando você tá com a boca em desequilíbrio, você tá todo ruim. Tudo. Porque você não consegue nem se defender. E na cadeira do dentista é pior, que você fica só... em estado de choque. Exatamente. Muito bom, muito bom. Eu acho que deu pra gente desenrolar bastante. Valeu, acho que foi válido, né, Fernando? Nossa, tô louco pra abrir esse... Fico muito contente, gente. O Fernando foi meu aluno há bastante tempo. E eu tô muito feliz em fazer esse podcast pra você. Que você sempre foi um aluno que se destacou. Eu percebo que você continua... na ativa e fazendo coisas na modernidade contemporânea, eu acho bem legal.
que você tenha lembrado de uma especialidade bem É fundamental. difícil. A primeira, a gente já fez sobre nutrição, a gente já fez sobre psicologia, vou fazer sobre fono, enfermar. Você, entre o ar dentista, é a primeira Olha. convidada minha. Porque eu tô fresquinho, né? É um podcast que tá começando Tá ali. certo, mas eu fico E eu muito acho que a contente. especialidade não podia ser. Acho que a primeira tem que ser estomatologia. Agora eu estou certo disso. Eu acho que eu acertei Deixei cheio. teu coração tocar. Não, foi ótimo. Acredito Muito que foi. obrigada, Fernando. Esses livros a gente depois pode pensar em alguma outra questão pra gente, talvez. Se alguém te procurar, Certo. doutor Fernando, gostei do livro, como é que eu faço? gente- Ou você pede pra entrar em contato, ou você me Perfeito. fala e eu entro em contato com a pessoa. Perfeito. Mando em casa, autografado, Maravilha. na boa. Então, acho que eu quero Muito te obrigada, agradecer. eu que quero te agradecer Esse seu muito, tempo. Fernando. Eu acho que é muito importante eu discorrer, relatar Sim. sobre a estomatologia. Às vezes eu acho que falar sozinha não é tão importante como ter uma abertura junto a um outro profissional, mais jovem até, que possa deixar isso bem mais explícito. Sim. Eu estou sempre à disposição para dúvidas. Se alguém tiver dúvida, fala vou com deixar você. Eu tenho um WhatsApp, eu respondo dentro do possível. Eu queria. Já vou te fazer um convite Pois não? pra voltar. Aham. Olha, eu também primeiro que eu Olha aí que pra gente falar um pouquinho sobre esse canabidiol. Que eu Certo. acredito que é uma tendência. Eu já ouvi Isso. alguns profissionais falando, já Uhum. tentaram até me abordar lá no consultório. Isso. Mas é difícil, não dá pra gente abraçar. Não, tudo. não, é muita E coisa. eu acho que você é a pessoa ideal pra gente Obrigada, falar sobre isso. eu prometo O que eu ano volto. que vem a gente pode, acho Você que, que- declarar isso. Perfeito. Show de É uma bola. coisa que a gente vai desenvolver mais. Muito obrigada, viu? Imagina, Fico então. muito contente com o teu convite. Vou fazer uma dedicatória agora com muito carinho. Fechado. Vou falar pro Paulo filmar essa dedicatória. Um beijo para todos e procurem o estomatologista, que é o profissional mais indicado para diagnosticar a sua doença de boca. Exatamente. Obrigada. Obrigada, Muito bom. Fernando. Beijo. Obrigado. Até.